Olá pessoal, eu sou a Médica Paula do basquete. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de quase 30 anos com o esporte nas quadras que eu carrego para a minha vida. E eu estou muito à vontade de falar com vocês porque eu também me formei em educação física, sou uma professora, eu nunca exerci essa profissão, mas eu tenho uma admiração muito especial por vocês. E para a gente começar esse papo, né, esse bate-papo, essa troca de experiências aqui com vocês, não vou dar receita de bolo, porque eu sempre falo que o que eu fui aprendendo durante a vida com o esporte é como fazer uma receita. Você vai vendo quais são os melhores ingredientes para aquele bolo, né, para aquela iguaria que você vai fazer ficar perfeita. E a gente, só ao longo do tempo, nós vamos construindo isso. Mas antes da gente começar, eu queria passar um vídeo para vocês entenderem um pouco a minha relação com a escola. A imagem que a senhora tem é dela pelos corredores do Dom Bosco batendo bola? Batendo bola, sempre. E ela disputava com os meninos a bola que ela disputava. E aquilo, ela sentava na carteira e do lado dela estava a bola de basquete. Então ela era uma apaixonada mesmo pelo basquete. Este filminho que vocês viram no início, um filminho que foi, na verdade, uma montagem que a ESPN fez quando eu encerrei carreira para mostrar minha relação do esporte com a escola, tem tudo a ver com a minha família, os meus pais. Quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte, brincando, porque eu experimentei várias coisas no meu dia a dia, na minha infância super saudável, no interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, onde eu nasci, eu fui chamada pelos meus pais e a gente meio que fechou ali um trato, a gente fechou uma parceria de que assim, o esporte estaria na minha vida desde que a escola caminhasse junto. Então hoje eu agradeço muito essa orientação dos meus pais, não só a forma como eles me apoiaram na minha vida toda como atleta, mas esse apoio que eles sempre me deram e essa cobrança do esporte caminhar junto com a escola. Então eu me formei, consegui nessa vida louca que a gente tinha como atleta, mas eu consegui me formar. Depois que eu encerrei carreira, eu continuei estudando, fui para a área de especialização na gestão esportiva e a gente fez um trato. Quer jogar, vai ter que estudar. Então, eu agradeço muito essa orientação dos meus pais. E eles sempre foram os meus fãs, os meus maiores incentivadores. Se a gente falar disso há mais de 40 anos atrás, lá em Oswaldo Cruz, na cidadezinha do interior onde eu nasci, era algo muito inusitado. Uma menina de 10 anos, querendo fazer esporte, ser apoiada pelos pais, né? Nem eles acho que imaginavam que o esporte iria se tornar a minha vida, iria se tornar a minha profissão. Então, a importância dos pais quando a gente se sente motivada ou apaixonada por alguma profissão. Ter esse apoio de casa é muito importante. Esta foto aí é do meu primeiro time, né? O time lá de Oswaldo Cruz, que iniciou um trabalho com o professor de desenho, o professor Rui, porque montaram um time masculino na cidade e as meninas ficaram empolgadas com o time, a gente queria brincar, queria jogar, e o professor Rui, que não era nem um professor de educação física, era de desenho, resolveu montar uma equipe no clube, que a gente era sócio, e aí começa a minha vida, a minha paixão pelo esporte. Com 10 anos de idade, eu, depois de vivenciar várias coisas no clube, no contraturno da escola sempre, um período na escola, outro período no clube, vivenciando as modalidades basquete, vôlei, natação, xadrez, tudo que aparecia escolinha, estava eu lá. Então esse é meu primeiro time, e eu sempre digo que nós temos que sempre olhar para trás e jamais esquecer, né, dos nossos primeiros passos, das pessoas que foram importantes na nossa vida. E eu tive muitos professores que foram importantes nessa minha trajetória. E vocês têm que entender a importância de vocês todos nesse cenário para as crianças, para os jovens, e na minha época vocês foram fundamentais.
E eu só queria brincar. Na verdade, eu só queria brincar. Eu queria, nesse contraturno escolar, estar em movimento, estar ativa. Jamais pensei que um dia o esporte seria a minha profissão, que eu iria aprender tantas coisas, que eu iria tatuar tantos valores que o esporte agregou na minha vida. Então, quando eu comecei, na verdade eu queria só brincar, né? E eu acabo saindo da minha casa com 12 anos de idade, porque meus pais entenderam que se eu continuasse em Oswaldo Cruz, onde eu nasci, talvez eu seria um talento esquecido, desperdiçado. A gente não disputava nada de campeonatos oficiais e eu fui convidada para jogar em Assis, que era uma cidade a 100 quilômetros da minha casa. E com 12 anos, meus pais me mandaram para fora de casa para eu jogar basquete. Agora, pensa bem, isso acontecendo há 46 anos atrás. E eu não entendia muito bem por que eu estava indo brincar longe de casa, dos meus amigos, da minha escola, da minha família. E ali meus pais já enxergaram um futuro promissor para a minha vida esportiva. Mas eles foram muito visionários, porque quem iria imaginar que o esporte iria se tornar, o basquete iria se tornar o que se tornou na minha vida, né? A construção disso tudo na minha vida. Foram dias difíceis, à noite quando chegava, porque eu ia para a escola, eu ia treinar, mas quando eu chegava à noite me dava aquela saudade de casa e ligava para casa e ainda levava a bronca da minha mãe. Fica aí que vai ser bom para você. E eu sempre brinquei com ela assim, que sorte a sua que deu certo, senão eu ia te cobrar a vida inteira. Então eu saio de casa para jogar basquete com 12 anos de idade. E o esporte se torna a minha profissão, o basquete se torna a minha profissão. Com 14 anos eu fui convocada para a seleção brasileira adulta pela primeira vez. Eles fizeram uma renovação total no basquete feminino, tiraram todas as jogadoras experientes e começamos uma nova etapa, um novo momento, um novo caminho. E foi muito difícil, foi muito louco, porque é a mesma coisa você chegar numa empresa ou chegar na escola e falar, olha, todo mundo aqui que já está há um tempo aqui dando aula, dirigindo a escola e tal, sai todo mundo e vai entrar essa criançada. Eu tinha 14 anos de idade, eu não sabia muito bem o que era isso, o que era vestir a camisa do Brasil. E o caminho foi muito mais longo, porque a gente não teve a oportunidade dessa troca da experiência, que às vezes a gente joga fora com muita facilidade, a experiência dos profissionais nas suas áreas, né? A gente tem muita informação para beber dessas pessoas experientes naquilo que fazem, né? A gente tem muita coisa para aprender. E o nosso caminho foi longo por conta disso. Nós ficamos quase 15 anos para conquistar um primeiro título, porque a gente foi aprendendo com os erros, a gente foi aprendendo com as dificuldades e com o caminhar, às vezes, que poderia ter sido uma trajetória muito mais tranquila, muito mais fácil se nós tivéssemos alguém dizendo assim, não vá por aí, que a gente já tentou ir por aí e não dá certo. Então foi um caminhar muito longo. Depois que eu deixei as quadras, eu comecei a palestrar nas empresas. E era muito solicitado essa questão da motivação. De eu chegar lá e passar para as pessoas o que me motivava. E eu, a partir de um momento, eu comecei a me questionar se alguém precisava entrar no vestiário, entrar dentro da minha casa e me dizer, olha, faça assim, faça assado, porque você precisa se motivar. E eu fui entendendo algumas questões durante essas palestras, que muitas vezes a gente está preocupado em montar uma boa equipe, em treinamento, em capacitação, concorrência, né, que isso no mercado hoje, isso existe muito, né, da pressão por resultados, né, de fazer o melhor. As empresas estavam esquecendo muito das relações pessoais, né, e essa foto aí minha com a Hortência, nós vivemos, quem não é dessa época, e deve ter gente aí que nunca viu eu jogar, que nasceu depois que eu parei de jogar, ou que não é da nossa geração. Nós tínhamos uma rivalidade muito forte, não só entre duas jogadoras, né, apesar da gente ter feito um esporte coletivo, mas entre cidades, era uma loucura. E eu acho que esses 15 anos que nós demoramos para conquistar um primeiro título foi por conta dessa falta de entender que num grupo cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, e a gente tem que respeitar
a individualidade de cada um, desde que ele contribua para a evolução, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, apesar das diferenças, sempre juntos, sempre juntos. É equivocado a gente querer que o outro seja igual a você. A partir do momento que a gente entendeu que ali cada um estava para fazer o seu melhor, e cada um com o seu perfil, cada um com a sua qualidade, cada um com o que sabia fazer de melhor, a gente somou, a gente chegou onde a gente esperava, que era conquistar o primeiro título internacional. E isso demorou muito, porque ainda a gente tem dificuldade de pegar o ego, pegar a nossa vaidade, pegar essas picuinhas que às vezes acabam com o trabalho de equipe. Na verdade são besteiras, coisas desnecessárias que acabam com o trabalho de equipe, de ter sucesso esse trabalho. E quando a gente enxerga tudo isso, a gente consegue acolher os frutos. E essa foto que vocês estão vendo aí é a foto da gente no pódio, campeãs pan-americanas, depois de 15 anos que foi feita a renovação total do basquete feminino. A geração minha e da Hortência começa um novo momento internacional, um momento que a gente até desconfiava que a gente era capaz, né? Muitas vezes a gente chegava em casa e falava, será que a gente dá para isso mesmo, né? Tanto tempo a gente tentando conquistar o mundo, conquistar esse espaço internacional, e como foi difícil chegar lá, muito difícil. Quantas vezes vontade de desistir, né? Quantas questões a serem resolvidas que às vezes a gente se complicava, e coisas fáceis, né? Besteiras que às vezes a gente vai levando no campo pessoal e que atrapalham o desenvolvimento de um trabalho chegar a ter sucesso, chegar no objetivo que a gente quer, na verdade. Então essa foto aí é uma foto muito marcante para a minha carreira. Não é o título mais importante, né? Depois a gente foi campeã do mundo, fomos medalhistas olímpicas, mas é um momento em que a gente diz, não, a gente pode, a gente é capaz, a gente consegue. E a gente teve que abrir mão de muitas coisas, né? Abrir mão de fazer escolhas, ir com os erros, aprendendo com os erros, a direcionar o caminho certo, né? E às vezes a gente programa as coisas e a gente tem que fazer esse desvio de rota, né? A gente tem que parar, pensar de novo de como seguir e seguir de uma forma melhor. E sabe o que aconteceu? Olha a gente aí de novo no pódio, aí conquistando o mundo, campeãs do mundo, na Austrália, em 1994, 13 horas de fuso horário do Brasil. E nós lá, sem ninguém acreditar que nós pudéssemos chegar, porque o histórico dos mundiais da nossa geração foi muito ruim até aí. E nós desbancamos na semifinal o bicho-papão, que era os Estados Unidos, e fizemos a final contra a China, porque a Austrália perdeu na semifinal da China e nós fizemos a final contra a China. Então é isso, eu acho que juntas, né, juntos com toda a comissão técnica, mudanças de comportamento, mudanças de treinamento, mudanças de comando, entraram os treinadores jovens, muito mais jovens que a gente às vezes, alguns deles muito mais jovens que eu e a Hortência, e a gente consegue chegar e conquistar o mundo. Então isso só aconteceu porque nós fomos buscar isso juntos. E para quem não acompanhou, para quem acompanhou, vamos relembrar um pouquinho desse título inédito para o basquete feminino brasileiro, que depois de anos sendo dividido entre a antiga União Soviética e Estados Unidos, o Brasil quebra essa hegemonia e a gente faz a final contra a China na Austrália. O que foi muito importante na minha carreira também é falar um pouquinho sobre as lideranças, sobre os líderes, né? Muitas vezes nós somos líderes e muitas vezes somos liderados. E a importância que os líderes têm nesse contexto é muito grande. Eu acho que também essa mudança toda dos títulos chegando para a nossa geração foi por conta da mudança de comportamento também de quem liderava essa equipe. A comunicação, você tem que dizer para os seus comandados o que você quer deles. Essa troca, essa interação sempre do que você quer. Muitas vezes a gente está seguindo um caminho e não tem certeza para onde querem que a gente vá. E eu sempre brinco assim, você é um líder
que é aquele estilo: eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Nós empatamos, nós ganhamos e nós perdemos juntos. E quando a gente constrói junto, a gente erra e acerta junto. Então é muito importante esse diálogo, essa troca, o conhecimento, você conhecer as pessoas com quem você trabalha, ser humilde às vezes, de entender que apesar de você ser o líder, você ser o comandante, você não tem conhecimento de tudo. E por isso você monta uma equipe, cada um na sua área, cada um desenvolvendo o seu trabalho. Então é importante confiar na sua equipe, é importante delegar, é importante dizer: olha, vocês estão aqui porque eu confio em vocês, então façam da forma que vocês gostariam de fazer, a forma como teria que ser feito. E vamos corrigir se esse caminho estiver errado. Mas é importante, sim, essa liderança positiva, essa liderança em que você troca com os seus parceiros, né? E muitas vezes, eu acho que a grande falha das lideranças é o medo de mostrar as fragilidades. E todos nós temos fragilidade para alguma coisa, por isso que a gente monta uma equipe, de preferência uma boa equipe, que entenda esse contexto. Eu vou colocar um vídeo para vocês que foi da semifinal olímpica em Atlanta, onde nós jogamos contra a Ucrânia. E eu quero que vocês observem o nosso comportamento, a nossa euforia com o jogo, a nossa euforia com o resultado. E depois que vocês assistirem o vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante, não só para a nossa profissão, mas para a nossa vida. 80 para o Brasil, 57 para a Ucrânia. Os brasileiros atrás já se abraçam, a festa é imensa. A Paula pega a bandeira. Marta também está ali chorando, abraçada ao seu treinador. 21 segundos. Finalmente estamos numa final olímpica no esporte coletivo. Pintou no futebol, não deu. Pintou no vôlei masculino, não deu. Pintou no vôlei feminino, não deu. E no basquetebol feminino chegamos à final olímpica aqui em Atlanta. 20 segundos. Vem Branca. Vamos esperar ali a mesa autorizar. As meninas vão lá para dentro. Que descarga, hein? Que cenas lindas. 80-58. Já não importa mais o marcador, já não importa mais o jogo. Que vale a comemoração. E o time da Ucrânia lutou até onde pôde, mas não conseguiu. Tem ali uma faixa e uma bandeira franca presente aos jogos. Terra do Hélio Rubens. Uma saudação à terra do basquetebol. A gente faz uma saudação a Piracicaba, que sempre respirou basquetebol feminino. Santo André, que sempre respirou Sorocaba. É dali que surgiram as grandes medalhas. Prudente terminou. Brasil já é prata. Brasil na final olímpica. O sonho está concretizado. A emoção toma conta verde e amarela do Georgia Dome. 81-60. Armando Nogueira, esse poeta, está aqui com o olho cheio d'água, vibrando. As meninas do Brasil, elas são prata, elas estão numa final. O Brasil tentou tantas finais no futebol masculino, no vôlei. E o basquete feminino nos dá essa alegria, nos dá esse sonho, Armando. Luciano, que coisa maravilhosa. Essa equipe terminou essa partida com a equipe reserva em campo, com a equipe suplente. Medalha de prata com a equipe suplente. Luciano, isso é uma coisa que me comove. Ver a Paula em prantos, abraçada com a bandeira do Brasil. Não preciso mais nada. Se tiver na hora de morrer, morrerei feliz. Não sei se vocês conseguiram captar, mas para mim, depois que eu vi esse vídeo, eu sempre gosto de colocar ele nas minhas palestras, porque eu vejo aí um lado da acomodação. Que na vida da gente, muitas vezes a gente se acomoda naquilo que a gente está fazendo. E eu vou explicar por quê. Essa foi a semifinal que nós carimbamos o passaporte para a final contra os Estados Unidos.
E essa euforia toda talvez tenha ficado no nosso subconsciente. A gente chegou onde a gente podia chegar. E o jogo final contra os Estados Unidos, nós não rendemos o que a gente vinha rendendo a Olimpíada toda. Nós perdemos de 25 pontos de diferença. Por quê? Porque nós mandamos para o nosso cérebro algo assim, fizemos o que a gente podia fazer, estamos numa final olímpica. E às vezes a gente perde oportunidades na vida por a gente não se preparar para aquele momento. E eu acho que a gente não se preparou para jogar a final contra os Estados Unidos. Poderíamos ter perdido o jogo? Sim. O jogo é ganhar e perder. Mas a gente podia ter feito um jogo muito melhor do que fizemos. Porque nessas comemorações todas, eu acho que ficou aquele alívio assim, uau, essa foi a segunda Olimpíada que nós estamos participando. A primeira, em 8 equipes, nós ficamos em 7º. E hoje, há 4 anos depois, nós estamos fazendo uma final. Então, reflita sobre isso, né? O quanto você está se acomodando na sua casa, no seu relacionamento, na sua profissão. E às vezes é preciso desse start que a gente diz, opa, a acomodação não pode estar no dicionário dos grandes campeões. A gente tem que estar sempre atento a esse detalhe. E falando em qualidade de vida, não existe um padrão. Né? A gente eu descobri que tem significados distintos para cada um de nós, o que é ter qualidade de vida. Né? O principal é você buscar uma atividade que vai te dar prazer, que você goste de fazer. Né? Que seja subir a escada do seu prédio quando você chega em vez de pegar o elevador. A gente tem que movimentar o corpo, né? Estar bem com você. Sabe aquela historinha de mente, corpo e espírito, né? A gente precisa ter isso tudo equilibrado. A parte espiritual nossa também é muito importante, né? A gente se conhecer, né? Estar bem com você mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, as coisas fluem de uma maneira natural, né? Saber lidar com as emoções. Muitas vezes a gente não sabe e a gente tem conhecimento o quanto faz mal a gente às vezes ter emoções descontroladas, né? Da gente não respirar e contar até 10, 20, 30 mil, né? Reconhecer seus limites e o do outro. Ninguém é perfeito, o outro não é perfeito. Não cobre o dele o que você também não pode fazer. Então, respeitar sempre os limites, né, do nosso corpo, da nossa capacidade. Buscar ajuda quando for preciso. Né? Fala, olha, estou aqui, preciso de você. Né? É muito bonito isso. E a gente ter com quem conversar, ter com quem desabafar, ter com quem dividir as nossas angústias, os nossos problemas. Né? Ser humilde. É muito importante ser humilde, deixar sempre as portas abertas por onde a gente passa. E se tiver que pedir perdão, peça. Né? Se tiver que reconhecer que o outro, quando falou, e da forma que eu falei errada, às vezes, no momento errado e com uma entonação errada. Então, ser humilde de reconhecer o seu próprio erro. Né? Momentos de lazer, gente. Não dá só para ser só trabalho. Não dá para ser só para cuidar da casa. A gente tem que ter os nossos momentos de lazer. A gente sabe que hoje está bem complicado isso, né? Que a gente faça isso com cuidado, que a gente faça isso respeitando todos os protocolos. Né? Meditar. Hoje, tantas ferramentas para a gente meditar, principalmente nessa pandemia, né? Muita gente buscou esse auxílio, né, da meditação. Alimentação saudável e equilibrada, né? Enfiar o pé na jaca. A gente sabe que a gente estar bem com o nosso corpo e nós estarmos uma alimentação saudável e equilibrada vai fazer bem para o nosso sono, para a nossa qualidade de vida, de verdade, né? Um sono reparador. E você sabe que a atividade física é algo que a gente observa muito forte isso. Quando você tem uma frequência na sua atividade física, você dorme muito melhor, você come melhor, né? Você consegue, às vezes, pôr para fora tudo aquilo que vai ficando dentro da gente através da atividade física, né? Sobrepeso e a obesidade. A gente tem que estar sempre cuidando desse lado. Eu, por exemplo, enquanto atleta, e hoje ainda,
eu tenho muita facilidade de engordar. Tipo, o final de semana, tchau, foi pro saco tudo que eu construí durante a semana. Então, isso vem comigo desde quando eu era atleta. Eu tinha que sempre cuidar, né, do meu peso, estar controlando o meu peso, né? E a gente sabe que a gente estando com isso desequilibrado, as doenças vão entrar. E a gente sabe que a gente aqui vai estar falando muito das prevenções, né, de doenças. Isso é muito forte aqui no hospital, né? Estou aqui convivendo um período bom com esse pessoal muito bacana e muito competente aqui. A gente sabe que é o trabalho, né, do hospital, é a prevenção. Bom, eu já estou quase encerrando e nesse slide aí deixaram uma mensagem para vocês. Comemorem as suas conquistas. É muito importante isso. A gente às vezes se cobra demais para realizar o que queremos realizar e a gente esquece de comemorar. A gente esquece de falar, pô, fizemos bem feito. Tá aí, o nosso trabalho foi entregue. Nós somos capazes de fazer isso. E às vezes a gente acaba a guerra, acaba a nossa luta e a gente não comemora. A gente sabe que tem outras batalhas pela frente, mas é importante sempre comemorar as suas vitórias. E eu quero fazer uma provocação para vocês, professores, para vocês terem a atividade como um grande aliado para essas crianças e jovens. Nós estamos vivendo um momento que existem já pesquisas que essa geração de 12, 13, 14 anos vai viver 5 anos menos que seus pais. Então eu vou deixar uma provocação aqui para que vocês são muito importantes nesse movimento da gente fazer com que essas crianças e jovens se movimentem mais. Essa guerra digital ela está muito desproporcional e nós precisamos muito de vocês. Quero encerrar com esse vídeo e provocar, né, o que nós estamos vivendo hoje, né, dessa epidemia da inatividade física, da obesidade infantil. Então esse vídeo para mim foi muito marcante e eu espero contar com o apoio de todos vocês nessa luta contra a inatividade física, que esses jovens e crianças se movimentem mais. Muito obrigada e até uma próxima. I probably would make a time machine. I would make medicine for the sick. I'd probably invent something new. 我会赢到5个总冠军戒指。 If I could have an extra 5 years to live. You said 5, right? 5 years. It's a long time. I would try to fix everything I did bad. I would bring my uncle back because I miss him very much. I would get more hamsters. I would probably want to go looking for dark matter. I think I'd go looking for aliens. If I could live an extra 5 years. I was thinking about making like a helicopter, like a wooden helicopter, but I don't have any wood. I want to go check out the moon sometime. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you run at light speed. If I had 5 more extra years to live, I would be the boss of all the chipmunks. Eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that?